Olá, Jardim 3, estamos de volta. Agora a Tineide está mandando para vocês um vídeo da aula de ontem. Ontem foi dia 13 do mês de maio do ano de 2020. Para a aula de hoje, do dia 13, a Tia Neide preparou várias atividades. Na verdade, 4 atividades em folhinhas. Hoje a gente vai colocar a nossa mente para contar. A primeira atividade que a Tia Neide colocou foi uma atividade para vocês circularem a quantidade exata. E aí, a Tia Neide trouxe para vocês olharem, ó. Essa atividade, vocês vão olhar a quantidade de crianças que tem aqui, vão contar 1, 2, e aí vocês vão marcar a quantidade certa de crianças que eu tenho aqui. O exemplo, 1, 2, quantas crianças eu tenho? 2. E cadê o número 2 aqui? Muito bem, aqui. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês e vai circular o número 2. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa com todas essas crianças. Vão contar quantas crianças tem em cada retângulo e vai marcar a quantidade exata ao lado. Não é difícil, né? É fácil. Vocês são muito espertos. Eu confio em vocês. Bom, como no dia 12 a gente falou sobre os índios, Tia Neide trouxe uma aula de matemática, né? Para vocês colocarem a cabecinha para pensar também ainda, falando sobre os nossos índiozinhos. Então, Tia Neide trouxe atividade para vocês contarem e colocarem a quantidade exata. Vou mostrar. Olha. Quantos índios tem aqui? Um índio. Então, aqui dentro desse círculo, nós vamos colocar o número 1. Depois, vocês vão simplesmente contar, tá vendo? Olhar cada quadrado desse aqui e contar quantos índios tem e colocar o número dentro do círculo. Não é difícil, né? E aí, para a gente não esquecer, porque a gente tem que estar sempre praticando, Tia Neide trouxe uma outra atividade falando sobre a amiguinha que nós revisamos no dia 12. Quem lembra? Pois é, Tia Neide trouxe para vocês aqui, ó, a atividade. E aí eu quero perguntar, alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Sabe me dizer aonde o Cascão e a Mônica estão? Se você respondeu que em uma ilha, vocês acertaram. E aí eu queria perguntar, a ilha começa com que amiguinha mesmo? Muito bem, a palavra ilha começa com a nossa amiguinha I. Aí aqui embaixo, neste retângulo aqui, Tia Neide pediu para que vocês escolhessem uma figura que começasse com a letra I e desenhasse aqui, bem bonito, e pintasse, deixasse bem colorido, caprichado. Viu? Não é complicado. Todas as atividades que Tia Neide planejou para dia 13, vocês conseguiram fazer sozinhos. Quero que vocês mandem fotos para a Tia Neide poder corrigir. Nenhuma dessas atividades... Não, minto. Essa atividade aqui que eu vou mostrar... Essa atividade é para colar no caderno de vocês, tá? Essa atividade aqui. As demais atividades, as outras atividades, vocês não precisam colar no caderno. É para guardar numa pasta separada para vocês poderem levar para mim na escola quando a gente voltar às aulas, para a gente poder fazer o nosso bloquinho. Mas no dia 13 também foi uma data importante. No dia 13 de maio, a gente comemora a Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? Foi quando a princesa Isabel assinou uma carta dizendo que os negros não eram mais escravos de ninguém. Antigamente, no começo dessa história, era que os portugueses, né,
traziam os negros lá da África, de um outro país, para que eles trabalhassem para eles aqui no Brasil e não recebessem nada em troca. Eles eram maltratados, desrespeitados, faziam todo tipo de serviço nas plantações, cuidando dos animais, cuidando da casa, cuidando dos filhos dos senhores. Às vezes eles não tinham nem o que comer. O trabalho era escravo. Por isso o nome escravos. Eles vinham para cá para o Brasil e não era por vontade própria. Os portugueses foram até a África e lá eles sequestravam, né? Eles entravam em algumas cidades e aí eles roubavam essas pessoas para trazer como escravos, ou então eles faziam trocas por comida, porque lá era uma aldeia muito necessitada, era muito humilde. Então eles passavam algumas necessidades, sim. Então os portugueses se aproveitavam de toda oportunidade e traziam esses africanos para cá para trabalhar de forma escrava. E aí, no dia 13 de maio, depois de muitos e muitos anos com isso acontecendo, de pessoas sendo escravizadas aqui no Brasil, a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, se cansou de ver esses maltratos com essas pessoas e aí fez uma carta dizendo que nenhuma pessoa seria escrava. Eles trabalhariam ganhando salário, mas não mais de forma escrava. E por isso se tornou uma data muito importante. Essa história ela é muito longa, ela tem muitos acontecimentos, mas agora, como vocês estão no Jardim 3, ainda não está na hora para poder aprender, mas lá na frente vocês vão aprender muito mais sobre esse assunto que é muito importante para todos nós e para nossa história. E aí, como uma forma da gente não deixar passar em branco essa data super importante, Tia Neide trouxe essa atividade, que é sobre a abolição dos escravos, para vocês colorirem bem bonito, tá vendo? E essa atividade vocês também não precisam colar no caderno, tá? É só deixar no bloquinho separado junto com as outras atividades e levar para a escola para a gente poder montar o nosso bloquinho. Então, a aula do dia 13 foi sobre essas atividades de matemática, a revisão da nossa amiguinha e sobre essa data super importante, que é a data da libertação dos escravos, que foi a assinatura da Lei Áurea. Tia Neide deixou aqui um joguinho, é uma música, mas também é um jogo e é também engraçado, porque vocês também precisam ter raciocínio e muita atenção. Vocês já ouviram a música Escravos de Jó? Então, escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então, isso é uma música, pode ser dançada e também pode ser uma brincadeira. Então, Tia Neide pegou esse vídeo no YouTube, deixou o link para vocês verem a música e veem como vocês podem brincar. Peguem objetos, senta na mesa com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, e aí vocês vão passando de um para o outro no ritmo da música. Então, presta atenção. Jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então, para o dia 13, a aula foi exatamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!